Bom, pessoal, eu agradeço a disponibilidade de vocês e espero que a gente possa ajudar, então, nessa organização do trabalho para essa trilha de longo curso. E para, assim, como eu não sei o geral de como de quantas pessoas que estão presentes entendem sobre isso, a gente, assim, a proposta não é nos aprofundar aqui nessa explicação de tudo, das trilhas, de como são como foi todo esse processo histórico das trilhas de longo curso, nem do histórico do caminho do Piabiru de uma forma geral. É mais um processo de orientação mesmo. Mas para que vocês tenham uma ideia, então, as trilhas de longo curso elas começaram, né, a existir a partir de uma proposta do engenheiro florestal Benton McCain, que criou essa proposta de criar, de sinalizar uma trilha que cruzasse as Appalachian Mountains, né, que depois recebeu o nome de Appalachian Trail, Cross Trail. Essa trilha, então, que foi criada através dessa cadeia de montanhas, é que começou com a ideia de trilhas de longo curso, que as pessoas pudessem percorrer longas distâncias caminhando através de um caminho que tivesse uma identificação única, né? Tivesse uma única identidade que permitisse que o caminhante, então, pudesse não necessariamente fazer todas essas a grande distância de uma vez, mas ao longo da sua história aí de caminhante, ele pudesse percorrer vários trechos até completar esse caminho. Então, de 1921 para hoje em dia, o Serviço de Parques americanos, por exemplo, apresenta esse mapa das trilhas que estão disponíveis no país, né? Então, isso virou realmente uma proposta conduzida encampados, os trekkings e pelas equipes locais e também pelo sistema de parques, criando essa ideia, então, de grandes caminhos que pudessem fazer com que as pessoas desfrutassem desse ambiente natural e conseguissem ter essa unidade aí de identificação para cada uma das trilhas. Benjamin? Oi. Desculpa interromper. Eu não sei se você chegou a passar para o segundo slide, o que a gente está vendo é o modo de edição. Eu não sei se você colocou no modo de apresentação, desculpa interromper aí. Sim, eu coloquei no modo de apresentação. Na minha tela está em modo de apresentação. Talvez tirar do modo de apresentação e... se clicar aí, eu acredito que a gente já... Mas se você colocou para apresentar como uma janela só, aí talvez você tenha selecionado. Agora tá ainda no modo de edição, mas ele já está no segundo slide, ok. Tá, deixa eu ver se eu refaço isso, então. Só um instante. Está no modo de edição. Teria que deixar no modo de apresentação antes o teu PowerPoint, e aí quando você for selecionar... Foi? Alterou? Foi, tá Alterada a ok tela? agora. Tá ok. Tá bom. Beleza.
Então, então isso. Como ia retomando, então, a ideia foi a criação dessa inicial, foi a criação da trilha na Appalachian Trail, da trilha nos Apalaches, e depois, então, agora para mim é que não está alterando a... Hoje tá zicado o negócio, né? Os slides estão mudando para vocês? Não. Pois é, eu estou vendo a tela agora pela projeção normal, então está mudando para vocês os slides, né? Sim ou não? Sim. Obrigado. Show. Então tá. Então, a história que foi o básico, assim, de onde começou foi esse, e a ideia não é avançar nesse histórico, né? Era só dar um ponto de início por onde essa história começou. Aqui, a gente tem, na beta, a gente tem uma definição do que são essas caminhadas de longo curso, né? Eles estruturaram esse conceito então, para o entendimento assim do que a gente vai procurar fazer, criar esses tipos de caminho para essa atividade de caminhada de vários dias e tudo mais. Então, o ideal é que a gente procure entender esse caminho com essa lógica de procurar esses percursos que tenham que sejam utilizáveis não necessariamente em um único período ali de 2, 3 dias, mas criar um conceito que a pessoa possa desfrutar disso ao longo de várias viagens que ela faça na vida, né? E ao longo desse caminho a gente ter esses pontos de apoio, esses pontos de pernoite, e normalmente isso seguindo as pessoas que buscam esse caminho, elas estão mais com esse olhar, então, para um ambiente natural, um ambiente mais rústico, não necessariamente vão estar em hotel em todos esses períodos, mas que elas possam mesclar ao longo do caminho algumas acomodações mais confortáveis, com os dias de acampamento, locais para comer, locais que elas poder contar com alguns lugares que elas saibam que vão precisar cozinhar, acampar mesmo. Então, mesclar esse traçado com essa visão de que os pontos de apoio podem ter diferentes níveis de conforto para atender as pessoas que estão nessas trilhas, então, nesses caminhos. Para vocês conhecerem melhor esse tipo como são as trilhas de longo curso e tudo mais, eu separei alguns links aqui que eu vou deixar disponíveis para vocês, em que tem tanto entrevistas quanto tem o site da Rede Brasileira de Trilhas, tem informações aí na beta, e tem uma live também que é muito interessante, que fala sobre as trilhas de longo curso. Então, acho que por aí vocês vão encontrar informação suficiente para entender mais do que são e como esses processos acontecem. Junto com a Rede Brasileira de Trilhas, que foi uma iniciativa que prosperou nesse sentido de criar uma rede brasileira mesmo, uma malha de trilhas que cruze o país em diferentes regiões e que permita que as pessoas desfrutem dessas belezas naturais do país e de uma forma assim, criar essas teias de forma que as pessoas consigam alcançar esses lugares de forma mais organizada, que tenham informações disponíveis para organizar suas caminhadas através do país, né?
E os dois, separei só uns dois princípios que acho que são muito importantes para a gente ter atenção nesse início agora, em que as trilhas, apesar delas atravessarem grandes regiões, da ideia de ter trilhas nacionais que atravessem países, a importância delas terem uma governança local. Ter esse olhar dessa estratégia de geração do emprego local, a renda própria ali para cada unidade dessas trilhas, que são trechos menores dentro de um conjunto maior. Então, o caminho do Piabiru, nessa extensão toda que ele vai ter, a gente não vai ter uma estrutura que organiza ele como esse caminho, mas a gente vai ter grupos menores que vão ter esse olhar local. É importante ter essa visão de que o trabalho pequeno nosso ali do município é que vai compor um conjunto maior dessa estratégia. E um princípio super importante da rede é que ela busca fazer essa conexão entre áreas protegidas, né? Unidades de conservação, terras indígenas, áreas quilombolas, outras formas de áreas protegidas que existam, né? Fazer com que os caminhos conectem esses lugares que a gente tem através dele, não só um corredor ali para as pessoas, mas ele acaba sendo, estabelecer esses caminhos acaba fazendo com que a fauna comece a utilizar essas trilhas, e a gente começa a ter o caminho acaba criando uma certa proteção no seu entorno, e essa proteção, né, acaba criando um corredor ecológico. Então, conectar essas áreas protegidas com essas trilhas é importante para o ambiente natural. E isso melhora a qualidade das trilhas ao longo do tempo. Não é só uma expectativa, isso é uma realidade que acontece já nesses lugares onde existem esses sistemas de trilhas estabelecidos. E o slogan da rede de trilhas é pegadas amarelas e pretas que conectam unidades de conservação do Brasil. A ideia disso é materializar realmente essas áreas de caminhar, de desfrute da natureza, conectando essas áreas, porque as pessoas, essas áreas protegidas são das pessoas, né? É da sociedade, e elas têm o direito ao uso, propicia a conservação delas. Então, a ideia toda que é absorvida, né, quando a gente cria essas trilhas de longo curso é isso, criar um ambiente em que as pessoas do local que mantêm esses atrativos, esses locais de apoio, elas tenham uma renda para ajudar a conservar essas áreas, e as pessoas que vão fazer uso dessas áreas ajudam na conservação, mantendo ali essa rede toda funcionando. Já o caminho do Piabiru, assim, ele teve uma dimensão muito maior, e já existe uma iniciativa lá no oeste do estado de implantação. Então a rede já tinha um início dessa ideia de criar um caminho com esse nome, e um trecho de caminho, né, que absorveu esse nome de Caminhos do Piabiru, e isso vai ser a continuidade. Então, a gente vai construir uma rede de caminhos que vão se conectar e chegar realmente a tentar reconstruir a ideia, o conceito dessa conexão que era o caminho do Piabiru, né? Era um caminho que atravessava o estado, e atravessava o país, né, em vários trechos. Então, a ideia é que a gente consiga contribuir, então, para fazer com que esse pequeno trecho que já está em início de implantação, ele se torne toda essa travessia aí do país com essa marca clara, que as pessoas possam se identificar e entender por onde elas precisam passar, e desenvolver o turismo, todo esse trajeto, apoiando aí a conservação, né? Conectando aqui as unidades de conservação em qualquer nível que elas tenham, e ajudando a distribuir a fauna
e com ela todo esse patrimônio genético que a gente tem através desses caminhos. Bom, e 3 coisas básicas, então, para a gente conseguir estabelecer esses caminhos, assim, pensando, discutindo com o Guilherme ali como a gente sistematizaria essa ideia, a gente chegou nesses 3 pontos, que seriam reunir as pessoas num primeiro momento, segundo, encontrar, refinar o que são esses atrativos, caminhos, o que existe naquela região, e depois, então, a gente criar essa proposta dos caminhos que conectam esses pontos que o grupo entender como importante. A gente vivenciou, está vivenciando um processo desse aqui, no caminho que a gente está chamando de caminho da escarpa devoniana, que a gente acha que vai ser super legal e vai contribuir com um trecho também no caminho do Piabiru. E a gente pode sentir, assim, vivenciar o que é esse processo, então a gente conseguiu chegar nesses 3 passos que são principais. Então, para reunir as pessoas, a gente precisa motivar nelas um objetivo comum. Então, vocês que vão estar nos municípios ali, precisam ser a chave de conseguir encontrar pessoas que consigam entender que existe um objetivo, né, de construção daquela ideia que seja comum a esse grupo. Então, é importante isso para conseguir manter a motivação, porque ao longo do caminho, as dificuldades, as discussões ali dentro do grupo, muitas vezes acabam tendendo a dispersar, né, que as pessoas se percam. Então, acho que ter esse olhar comum acaba diminuindo as nossas diferenças, né? Acreditar em um projeto maior, né? A gente vai estar construindo um trechinho dentro do nosso município, que é um trabalho grande você conseguir fazer esse caminho, mas nesse projeto que a gente vai estar trabalhando, que é o Piabiru, o nosso pedacinho vai ser a construção de um projeto que vai ter um resultado muito mais importante. Então, entender que cada trechinho daquele, a cada 10 quilômetros de trilha que a gente conseguir implementar, eles vão estar contribuindo para esses 1.500 quilômetros, que um dia vão se conectar. Pode não ser nesse momento, pode demorar algum tempo, mas aquele pedacinho é super importante. Mesmo que hoje ele esteja isolado, daqui a 5 anos, eles podem estar conectados com outro trecho muito maior. E fazer com que as pessoas entendam a importância da participação dela nesse processo, né? Tem pessoas e pessoas diferentes. A gente vai precisar reunir pessoas que têm visões de mundo muito diferentes, né? Reunir pessoas que têm essa visão do aspecto histórico do município, pessoas que têm muito mais aquela visão, aquela disponibilidade de ir a campo, só fazer a trilha, andar e tudo. Então, são pessoas que têm visões diferentes, então a gente precisa entender e articular esse processo na participação ali da construção, que são são informações diferentes, mas que vão traçar esse objetivo comum. Então, precisam de pessoas que tenham essa base histórica local, pessoas que tenham essa disponibilidade de ir a campo para explorar, para andar, para poder percorrer os lugares, ter pessoas que conhecem pontos de interesse ali para poder reunir esses dados e criar essa base de dados, e também alguém que possa ter essa habilidade para organizar as informações do grupo. Então, acho que esses são mais ou menos os perfis que precisam estar disponíveis no grupo em que a gente trabalha. Ou a gente ter esse olhar de buscar essas pessoas e conseguir reunir um grupo de pessoas diverso com
com o propósito da criação desse caminho. Então, para encontrar esses atrativos, a gente precisa encontrar esses atrativos, os caminhos que já existem na região. Então, um instante. Então, a gente precisa identificar o que existe no caminho, que estejam disponíveis ali para pontos de interesse que sejam atrativos turísticos, restaurantes, pontos que precisam estar disponíveis para essas pessoas que vão estar fazendo essas trilhas. A gente precisa usar ferramentas que facilitem esse trabalho e precisa ir a campo para poder fazer essa verificação de como a gente conectar esses lugares aí a partir de uma proposta. Então, separei algumas ferramentas que eu acho que para a gente foram super importantes para a utilização. Então, deixo a dica para vocês que assim, o Google Earth, está escrito errado, ele é uma ferramenta que facilita muito a identificação não sei quanto você já conhece, mas é uma ferramenta gratuita, disponível. Então, a partir dele, a gente pode ter um planejamento macro ali do que existe de conexão entre as diferentes localidades, construa as trilhas até num nível muito mais refinado. Assim, nas imagens de satélite você consegue identificar até as trilhas menores, né? Você consegue sair de uma via maior e a partir dela ir seguindo, encontrando onde você tem as trilhas menores para você depois checar em campo se isso está disponível, se existe a possibilidade de conexão realmente entre o que você estava imaginando. Fora elas, você tem Google Maps, você tem outras ferramentas também que facilitam esse mapeamento online hoje em dia. Isso é bastante fácil. E tem alguns aplicativos também para celular, Wikiloc e outros que vocês podem também utilizar para esse tipo de coisa. Uma ferramenta que para a gente foi bastante interessante, que eu acho que vocês podem usar no município de vocês, existe um site, né? É um aplicativo para esportes que se chama Strava, e no site deles, eles disponibilizam uma ferramenta que eles chamam de heat map, que é um mapa de calor. O que é interessante desse mapa que eles geram é que aonde eles colocam as cores, onde está mais amarelo, do amarelo para o vermelho, assim, são áreas que têm uso muito intenso. Então, vocês podem ver nos municípios, né, na sede dos municípios, você tem isso bem claro ali. E você tem os lugares mais escuros, que são aonde tem algum tipo de uso, mas são menos pessoas que passam. Então, a ideia do heatmap é isso, onde tem mais uso, está mais calor, e onde tem menos uso está mais escuro, né? Essa ferramenta facilita a gente mapear locais que estão sendo usados, nesse caso, é para um uso um pouco mais esportivo, né? Mas eles marcam bem as trilhas que têm mais uso. E você consegue separar pelo tipo de atividade. Então, você tem ali ciclismo, caminhada, atividades aquáticas. Então, dentro desses mapas é interessante que você consegue ver, o anterior era um mapa de ciclismo e esse é um mapa de caminhadas. Então, você já tem a diferença ali consegue identificar trilhas por onde as pessoas andam e caminhos por onde as pessoas pedalam. E aqui também, isso no caso de atividades aquáticas, também
para a gente aqui, para a região, não vai ser... assim, a gente não vai, acaba que não vai ter grandes trajetos, mas é possível também ter ideia de onde as pessoas estão usando para esse tipo de atividade. Eu acho que a informação é interessante para vocês das secretarias de turismo do município, até para poder fazer alguns outros tipos de planejamento. E é interessante, por exemplo, nesse processo, quando a gente precisa planejar, que essas áreas, por exemplo, você consegue ver aqui entre Tibagi e Piraí do Sul, para quem é da região, tem claramente que isso aqui é o cânion do Guartelá, é uma escarpa, você não vai conseguir traçar caminhos facilmente. Mas isso fica bem evidente no uso que as pessoas fazem dos trajetos. Então, para o planejamento dentro do município, é interessante que a gente consegue ver os pontos que são mais difíceis, por onde a gente realmente não deveria começar a nossa exploração de traçar acessos, porque a gente não vai, dificilmente vai encontrar ou vai ser um caminho realmente de difícil implementação. Eu acho que conseguir dar esse norte orientador para a gente, quando a gente estiver buscando os caminhos, né, por onde traçar esses caminhos. E, por fim, então, o processo para poder criar essas trilhas, né, é realmente passar dentro desse já criado esses grupos, né, nos municípios, fazer as propostas de alternativas de traçada, né? Então não ter uma proposta única, mas poder ter ideias diferentes de como poderiam ser esse caminho e olhar para eles, né, tentando fazer essa ligação entre as áreas protegidas, fazer essa conexão entre pontos de beleza cênica, priorizar ali os caminhos, por onde sejam caminhos mais agradáveis para as pessoas poderem passar horas caminhando, né? Então intercalar ali não só áreas abertas, mas também, se possível, algumas áreas arborizadas, né? Tentar, a gente vai ter que ter esse olhar inicial, né, para usar somente as vias públicas e tudo mais, mas já ter esse olhar para o futuro, aonde é possível puxar esses caminhos para dentro de áreas que não servem, do que só esses trechos que normalmente vão estar disponíveis sem necessidade de uma autorização prévia, né? E também ter esse olhar de dimensionar os trechos ali entre esses atrativos, entre pontos de pernoite, né? Que a pessoa possa ter um trecho caminhável em um dia. Então, a gente tem por experiência que esses 15 quilômetros são normalmente uma distância razoável para um dia de caminhada. Obviamente, não a gente nunca acha exatamente essa distância, mas procurar aproximar disso daí e que entre pontos de apoio para pernoite ter essa distância. A gente pode também, dependendo dos casos, vocês terem ali grupos que assumam o desenvolvimento de trechos específicos, né? A gente teve essa experiência aqui, por exemplo, no caminho da Escarpa Devoniana, um trecho ali da Escarpa, aqui em Ponta Grossa nós assumimos de fazer a travessia do município, mas de Nossa Senhora das Pedras até a Flona do Assumbi, a gente delegou assim, existia um grupo maior, então a gente dividiu um grupo em subgrupos para que esse grupo assumisse o desenvolvimento daquele trecho. Então, apesar de a gente estar desenvolvendo um trecho todo de caminho dentro do município, às vezes a gente pode ter esse processo de delegar a grupos menores essa formulação de algumas partes, que isso funciona bem também. E a gente vai estar fazendo isso nessa escala do projeto do Piabiru, né? Nós vamos ser
cada município e suas secretarias vão ser um subgrupo desse projeto maior. Então, a nossa ter o entendimento de que a nossa visão de construção ali pode funcionar melhor do que simplesmente se vier um outro grupo de fora para cobrir esse trajeto. E, eventualmente, também pode ser que algum grupo de algum município não consiga formar esse grupo e a gente tenha que partir para o apoio desse grupo vizinho, né? Ajudar nessa coordenação de um subgrupo num vizinho ao nosso. E também, eu acho que o último passo, depois da gente fazer todo esse estudo virtual aí de reunir informações, tentar traçar as coisas, é realmente ir a campo e para poder percorrer, assim. Se for num primeiro momento, se for para percorrer de carro, ótimo. Atravessem lá, vejam se as estradas existam, né? A gente precisa ter esse olhar, saber se aquilo que a gente está levantando de forma remota existe de fato em campo, né? Se as informações que a gente obteve de conversas com as pessoas, quanto disso isso está identificado com a realidade. A gente, às vezes, já passou por isso, de chegar em pontos de ter uma expectativa de que o caminho fosse mais fácil, de que tivesse um caminho muito mais claro ali, visível, pela imagem de satélite, né, pela impressão que a gente tem na imagem de satélite, e em campo, né, ela é uma coisa muito menos estruturada, mais rústica do que a gente imaginava. Então, fazer esse levantamento, propor os ajustes e depois realmente fazer um teste ali, fazer essa caminhada, não completa, mas por partes, mas fazer essa revisão para você poder ter uma formulação mais detalhada do que vai ser a implantação desse trecho. Então, importante nessa caminhada, nesse trecho, a gente identificar se existem pontos de abastecimento de água. Se existe um riacho lá, esse riacho é água potável, está disponível, a gente recomenda ou não, que a gente vai recomendar ou não que esse ponto seja um ponto de abastecimento de água. Vai saber que essas orientações vão ser importantes para as pessoas que vão caminhar ali. Conseguir identificar os pontos onde a gente vai precisar fazer uma sinalização, então já começar a dimensionar quanto de sinalização a gente vai precisar para aquele trecho. Essa informação é importante para esse segundo passo da implantação. Lógico que a gente sempre, assim, até chegar à implantação, e o uso do caminho, a gente vai ter revisão disso, vai ter ajuste, mas já ter uma ideia inicial do que é importante para esse primeiro passo. Ter bem mapeado esses pontos de beleza cênica, que sirvam também como ponto de descanso. Então, pensar que nesse caminho de conexão entre os trechos que a gente está fazendo, é importante que tenham pontos em que as pessoas possam desfrutar, parar e descansar, né? Não só caminhos. Então, principalmente nesse momento que a gente vai estar usando muita estrada para traçar isso, ter esse olhar para poder identificar pontos em que a gente pode indicar para a pessoa que aquilo é um ponto de descanso, né? Um ponto em que ela pode, quando ela sair para caminhar, ela vai poder ter um ponto desse que não necessariamente um estabelecimento, uma pousada, alguma coisa, mas que tenham essa possibilidade. Saber identificar também em trechos que talvez a gente tenha feito a proposta lá de trilha, que não é o melhor lugar para aquela trilha poder estar passando. Então, a gente, apesar de ter um mapeamento macro ali, de saber que o caminho tem que passar naquela região, mas talvez não seja exatamente naquele ponto, né? A gente pode indicar que naquele ponto a gente precisa buscar uma alternativa.
E para alguns caminhos aonde que já existem, né, que a gente sabe, que a gente vai estar utilizando, anotar trilhas que precisam de recuperação, que precisam de algum ponto de correção de traçado, coisas que facilitem para as pessoas transitarem ali, que direcionem essas pessoas para um determinado ponto, e que a gente consiga criar essas estruturas mínimas ali, rústicas, mas que vão conter erosão, que vão evitar que as pessoas desviem do caminho, utilizem várias trilhas laterais, né? Lugares alagados, onde a gente precisa colocar alguma estrutura para que as pessoas passem por ela. Locais alagados, que não tem algum ponto de passagem, as pessoas vão necessariamente as pessoas vão ficar buscando e abrindo trilhas laterais, tentando desviar da água. Então, ter esse olhar para anotar isso daí na sua planilhazinha quando estiver indo a campo, e esses pontos que são importantes para esse tipo de intervenção. Então, de forma bem geral, assim, acho que essas são nossas observações aí de como produzir uma trilha, né? E aí também separei alguns endereços para vocês. A rede de trilhas tem um passo a passo bastante completo de como é a ideia de construir esse caminho, então acho que é importante vocês darem uma olhada. É um material muito mais completo do que isso que eu estou passando para vocês agora. E acho que é interessante no site no canal do YouTube da Rede de Trilhas, eles fizeram muitas lives esse ano, então tem muita informação, assim, muita discussão interessante que vale a pena a gente olhar e ouvir, e vai dar um suporte, um entendimento para a gente continuar na construção desse caminho. Então, eu agradeço a oportunidade de poder ajudar no projeto e fico à disposição de todos vocês. Eu vou passar essa apresentação para que a gente distribua, para que todos tenham aí disponível. Obrigado. Legal, obrigada, Benjamin. Guilherme, você quer falar alguma coisa, algumas palavras? Bom, assim, com base já no que nós já tivemos de trabalho com o Caminho da Escarpa Devoniana, então a gente trouxe na forma de um briefing, né, que ajude que facilite um pouco a vida de quem vai fazer essas propostas, né, para que a gente consiga trazer algo mais redondo, né, para que a gente consiga atender o prazo que nos foi proposto, né. Então, assim, de uma forma muito resumida, né, para a gente ter em mente, assim, nossos próximos passos, né. Inicialmente, a gente precisa propor, então, reunir essas pessoas, né, a gente já tem várias dessas pessoas, desses grupos locais aqui presentes nessa Meet, né, e pensar, então, em propor esses trechos locais, como o Benjamin bem disse, né, a trilha de longo curso, ela é feita da concatenação de diversos trechos locais, né. Então, propor esses trechos locais já levando em consideração o que foi exposto pelo Benjamin na apresentação, né? Isso facilita a vida de todos. Pensar em envolver atores locais, né? Então, operadores, grupos de caminhada, guias, condutores, enfim, né? Pessoas que conhecem dessa prática, dessa atividade, conhecem bem a região, essas atividades ao ar livre, né? Esses locais e atrativos. É importante a gente levar em consideração, né, o mapa que está inicialmente proposto para o caminho, não é um mapa estanque, né, Tiene? E então, assim, se nós levarmos realmente em consideração as possíveis adaptações que pode haver para cada trecho local, considerando os atrativos, considerando os pontos de apoio, considerando essas rotas que vão ser por estradas rurais, né, vias públicas ou por trilhas, né, desde que levando sempre em consideração essa questão do acesso, né, quando a gente propõe uma trilha dentro de uma propriedade particular, que esse acesso já exista alguma conversa com os proprietários
para que a gente tenha uma assertividade maior no nosso projeto, né? E aí, havendo envolvimento, quando tem operadores locais que já estão trabalhando com trilhas e tal, isso ajuda bastante, né? Depois a gente vai para uma etapa de validação, né? Depois de propostos esses trechos, lembrando que a gente vai ter, né, propostas locais, mas é interessante que os municípios vizinhos se conversem, né? Para que a gente não tenha desencontros, grandes desencontros entre os caminhos propostos, né? E aí depois vem toda uma etapa de avaliação da viabilidade, né, desses trechos propostos, a viabilidade técnica, a viabilidade de acessos, aí novamente falando dessa questão das devidas autorizações de proprietários quando as propriedades particulares forem contempladas, né? Depois disso vem toda uma etapa de geoprocessamento, né? E aí, claro, né, a gente vai ter ajustes e tal, e depois, como a gente conversou já com a TM, né, quando for acontecer o lançamento, já vai ser contemplados, então, os trechos que já estejam operacionais, né? Então, é importante que, nesse momento, todos nós nos debrucemos nesse trabalho, realmente, né, para que consigamos ter o máximo possível desses caminhos já o mais redondo possível, vamos dizer assim, né? E queria colocar aqui que contem com o nosso apoio de longo curso, o Benjamin ainda mais, né? Além do caminho da Escarpa Devoniana, já trabalhou aí com implementação de outros caminhos, de outras trilhas de longo curso, né? É algo muito interessante, movimenta a economia, né? Gera e distribui renda nos municípios, e tem essa questão de um gerenciamento local, né? E isso é interessante porque um caminho que tem trechos locais propostos pelos atores locais geram aquele senso de pertencimento que a gente tanto quer, né? Que é muito importante para que esse caminho se mantenha, né? Então, finalizo aqui só dizendo que contem com o nosso apoio. Benjamin já deixou no final da apresentação nossos e-mails. E, Karen, passo para você a palavra, ou a TM, ou a quem estiver. Tá. Só então comentar, né, pessoal, a proposta da Detour, né, quando veio essa questão do projeto Caminhos do Piabiru, é que nós pudéssemos, né, contribuir com a construção desses caminhos aqui, entendendo que nós que moramos aqui, nós que vivemos aqui, né, na região e nos municípios, né, o pessoal de história, o pessoal de cultura, o pessoal do turismo, os guias, operadores locais, os próprios moradores, conhecem, né, melhor esses traçados, a história local. Então, assim, desde que veio, né, essa possibilidade, né, do Caminhos do Piabiru, desenvolver o Caminhos do Piabiru na região, nós nos colocamos, né, assim, olha, a região quer contribuir, quer fazer parte, né, das definições desse traçado por onde vai passar. Então, é por isso, né, que a gente já está aqui nesse workshop, a gente já conversou com os secretários municipais, e aí a gente está estimulando, né, que haja a criação desse grupo formado por historiadores, por moradores, professor de história, professor de artes, né, quem conhecer ali a comunidade, né, quem tiver um museu, uma propriedade interessante, e que isso se torne realmente interessante, e que o nosso caminho aqui na região dos Campos Gerais, né, nesse momento falando aqui da região, a gente possa realmente contribuir, ter uma coisa bem organizada e quando aconteça, né, de às vezes vira algo que seja alheio, né, à nossa vontade, ao nosso conhecimento. Então, fica aí essa possibilidade de a gente realmente contribuir com a construção disso, agradecer a TM, que também tá super aberta aí, possibilitando, né, que validando as nossas propostas, daqui a pouquinho a gente vai ter reunião com as demais instâncias de governança, né, regionais, que aí vai ter esse alinhamento mais estadual, mas aqui a gente já está dando já demos esse pontapé inicial, né? Então, agradecer a todos que estão aqui, que se interessaram pelo tema, que estão dispostos a contribuir, né? E que realmente, se a gente possa fazer isso com, né? Trabalhar com turismo é muito bom, né? Muito gostoso, né? Então, quem gosta, quem vive, quem respeita, quem conhece a história, poder contribuir, né? Então, se a pessoa ainda não está nesse grupo de estudo, esse grupo de trabalho do Caminho do Piabiru ainda, né? Pode se abrir, conversar, procura a Secretaria Municipal de Turismo, que é quem está conduzindo esse processo, né? Até a gente propõe, né? Pensou em atrelar isso ao Conselho Municipal de Turismo também, para que não se perca. Então, tem
uma figura ali que seja uma câmara temática do Conselho Municipal ou um grupo de trabalho atrelado ao Conselho Municipal de Turismo, para que ele realmente ele exista e não seja, né, a gente sabe que trabalhar em grupos muitas vezes começa com ânimo e daqui a pouco enfraquece. Então, assim, que o guardião no município seja o Conselho Municipal, mas que não somente, né? Então, assim, o Conselho Municipal, mas todas essas figuras, essas pessoas que conhecem a cidade, conhecem a cidade, esses caminhos, participem e contribuam também. Então, é isso, a gente provavelmente vai fazer novos workshops sobre a sinalização, sobre segurança, sobre, né, a gente vai trazer vários temas aí conforme for aparecendo, mas fica aí, essa questão de organizar, né, os próximos passos são realmente estruturar, organizar esses grupos, né, nos municípios e definir, vamos dizer assim, não definir, bater o martelo, mas assim, chegar num consenso de um ou dois traçados no município, né? E aí, para a gente ir passar para essa validação, né? Como, não sei, a tia já trouxe numa outra reunião, que aí a gente vai ter parceria do SEBRAE, do SENAC, para qualificar né, empreendimentos que queiram fazer parte, mas para isso a gente precisa ter um traçado, entender por onde que passa, por onde que não passa, né? O Sandro fez uma pergunta ali, se me permitir, tia, mas se você quiser fazer o uso da palavra, esse traçado que o Estado nos passou é só em que município que ele percorre, né? Então, assim, ele tem esse traçado inicial, mas o que a gente vai ter que pensar é como interligar, né? Pensando numa sequência. Veio de Palmeira e vai para Porto Amazonas, ou de Porto Amazonas para Palmeira, essa interligação ali que facilita realmente a vida né, de quem está fazendo a trilha ali. Então, assim, ele não está estabelecido, isso, Tieme, né? Então, assim, é uma orientação que pode variar bastante, né? Isso. O traçado que a gente sugeriu, ele é em relação a municípios, não é em localização do traçado. Isso tem que vir das cidades realmente, o que é mais interessante para cada município, né? Considerando exatamente isso, todos esses equipamentos, esses pontos de interesse, onde, né, a gente vai usar o máximo de vias públicas, não vai interferir, né, no direito da propriedade de ninguém. Então, a gente fez uma referência de municípios que a gente tem que passar, mas por isso é muito bacana o que vocês falaram dessa comunicação entre municípios, como é importante isso, né, para que as trilhas realmente se coincidam, ou a gente vai ter que fazer essa negociação, né, entre vocês, do começo e do fim, porque inclusive os lançamentos a gente quer fazer exatamente isso, né, a gente quer... Eu não sei se todo o contexto do projeto está todo mundo ciente, mas esse projeto é enorme, a gente, né, é um projeto de Estado, não é um projeto de governo. A ideia é que ele se perpetue e fique, né, e se consolide, que a gente cada ano consiga ter mais recurso e mais empenho para que ele realmente se consolide. Mas a gente vai ter, assim, né, o simpósio internacional, a inserção na grade curricular dos alunos dos colégios municipais, a gente vai ter o SEBRAE, que vai fazer toda a capacitação e criação de produtos para as propriedades ou atores que queiram participar, então já está ok isso. A gente vai ter linhas de crédito, a gente vai ter bolsas de universitários para fazer a pesquisa, tanto arqueológica quanto histórica, né, e ter todo esse trabalho. A gente vai fazer formação de guias e guardas mirins, o pessoal dos escoteiros já deram ok de estar com a gente também. Então, a gente tem várias ações que é para acontecer. Então, a gente já está começando a produzir um roteiro de site, a gente vai cadastrar no aplicativo do Rede Brasileira de Trilhas e no E-Trilhas. Então, tem várias ações que a gente precisa. E, além disso, o Estado o pessoal da Paraná, da TV Paraná Turismo, começou a desenvolver um documentário para a gente fazer do Caminho de Piabiru. Então, eles vão fazer em algumas cidades agora, mas a ideia, depois desse primeiro documentário, é que a gente faça uma série. Então, a gente vai fazer série com trechos, né? Como que é a aventura, vamos dizer, um Big Brother da trilha do Piabiru. Isso já está combinado com o pessoal da TV Paraná Turismo, então eles vão pegar, vão fazer o trecho litoral, vão fazer o trecho Campos Gerais, então eles vão fazer um Big Brother do Caminho do Piabiru, assim que a gente tiver consolidado os trechos. Então, a gente vai, né, ficar lançando várias ações ao longo dos meses para que isso vá consolidando, que esse é o papel, né, de governo do Estado, que é dar o suporte que precisa e fazer esse fomento, né? Agora, a atuação, realmente, o engajamento e aonde vai ser,
né, o olhar para o caminho, para o físico, tem que ser dos municípios e de vocês, agentes dos municípios. Não tem como, né, o Estado intervir nisso. É realmente o apoio, por exemplo. Não temos equipe técnica para fazer o georreferenciamento do caminho, a gente consegue dar um suporte. Não sei como fazer tal coisa, a gente dá um suporte, entendeu? A ideia é que a gente vá também presencialmente, o grupo técnico, nessas validações dos caminhos físicos depois, junto com vocês, para verificar, para dar conselho, ou sugestão, ou falar, talvez aqui, fazer esses questionamentos com vocês, né? Então, a gente vai visitar provavelmente todos durante esse ano, né? Todos os municípios. E uma coisa interessante que eu quero que vocês considerem também é a questão da possibilidade de modais. A gente não precisa fazer só a trilha de caminhante, a gente pode fazer trilhas por rio, né? A gente pode fazer trilhas de montanhismo, a gente pode fazer trilhas de bike, né? Lógico que a gente tem o foco do caminhante, mas alguns trechos ou subtrechos a gente pode considerar modal, tá? Então, fiquem abertos até o próprio... Existe uma ação aí de consolidação do transporte hidroviário no Estado, provavelmente isso vai acontecer logo mais, então pode ser uma possibilidade do Estado fazer essas reformas dos equipamentos que tem, né, nas hidrovias do Estado, então pode ser uma boa também. Outra coisa que eu achei bacana que a gente falou, essa visão do todo, né? Como é importante todos vocês terem a visão do todo, que às vezes desanima, né? A gente começa a fazer um trechinho, só um trechinho, mas a gente vai lançando trechinhos, tá? Então a gente vai fazer fases exatamente para não... o município acelerou e conseguiu fechar o trechinho dele. A gente não vai ficar esperando todo mundo, né? E prejudicar esse município que se acelerou ali, né? Esses agentes que acelerou. Então a gente vai fazer lançamentos oficiais dos trechos, né, conforme forem sendo validados. Por isso é muito importante essa comunicação também entre os municípios, porque a ideia é que a gente faça a entrega, né, do fim de uma cidade, percorrendo um município e terminando no outro. Então a gente precisa dessa conexão que aconteça de alguma maneira isso. Então é isso. Obrigada. Então, pessoal, o que a gente pede é que até dia 1º aí de fevereiro, cada município apresentem 2 possibilidades de traçado, até 2, né? Porque assim, se não der certo, né? Uma fica ali em stand-by. Mas a principal e uma secundária, vamos assim dizer, que aí a gente volta a conversar, a gente vai mandar comunicados para vocês, para a gente conversar sobre essa interligação entre os municípios, né? Então, por isso essa possibilidade de até 2 traçados, para a gente não, né? Se não der certo, a gente volta a conversar para uma terceira, mas vamos tentar ser o mais assertivo possível, né? Para que nessas 2 a gente já, né, entendendo que um grupo é multidisciplinar, né? Multiconhecedor aí da realidade do município, do histórico e do turismo, então que em 2 possibilidades aí a gente já alcance esse resultado. E aí, né, o que a gente tem combinado aqui, que a gente vai apresentar uma possibilidade desse traçado regional ali para o governo do estado, né? E aí a gente passa para as próximas etapas do projeto, mas a princípio a nossa tarefinha é essa, né, TMT, apresentar, que cada município apresenta essas 2 possibilidades, a gente volta a conversar para a gente validar essa interligação. Tá, gente, até amanhã. E aí a gente volta a conversar para definir isso, né? Então, a princípio é isso, né? O Pedro Rezende falando também motorizados, né, para a rede aí, tinha me falando dos teus modais, né? Então, essa questão importante aí. Ela veio Deixa eu só... buscar baba. Que saudade de você, filha. Pronto. Então, seria isso, pessoal. A gente vai encaminhar, a gente teve e-mail de vocês, a gente vai conversar com o pessoal dos municípios também. Estaremos à disposição, né? Então, quem precisar de auxílio, se a gente identificar que tem necessidade de apoio em comum, aí a gente chama um workshop específico, né? Mas, assim, a Detour está à disposição, esse apoio aí, alguém tiver alguma sugestão, alguma ideia, também pode entrar em contato com a gente. Também vou mandar essa apresentação por e-mail, tá? E aqui está aberto, o professor, o Celso Peralta quer falar, alguém mais quer fazer algum comentário, tirar alguma dúvida? O espaço está aberto, pessoal. Tranquilo? Deixa eu ver se aqui no chat tem mais alguma colocação que a gente não respondeu. Karen? Oi. Aproveitar, então, você comentou que vai enviar a apresentação.
fica mais uma vez a recomendação de acessar os links que o Benjamin já compilou, que estão na apresentação, porque assim a rede de trilhas, né, a rede brasileira de trilhas de longo curso, já tem um histórico já, né, considerável aqui no Brasil, né, de trilhas dessa natureza, e já tem assim toda uma sistematização para propostas, para implementação, para sinalização e tal, né? Não é o momento da gente pensar ainda em sinalização, mas é algo que a gente já pode ir beliscando, né? Já ir entendendo exatamente qual é o propósito e tal, né? Além desse briefing, desse kick-off aí que a gente está fazendo, né? Mas bem importante acessar, porque tem bastante informação bem organizada, bem sistematizada nesses links que o Benjamin colocou. Tem essas ferramentas também, né, que o Benjamin colocou ali, é legal, né, esse grupo utilizar também, né, e quem não tiver uma certa dificuldade com isso, talvez, né, pedir apoio, o pessoal do meio ambiente, acho que a Sinara lá de Piraí do Sul achou, né, algumas pessoas, assim, chaves lá no município, que também ela já tem quase, né, o grupo lá já está bem, tem alguns traçados já cogitados lá, né, pede ajuda ao pessoal de urbanismo, né, às vezes de obras eles auxiliam também nessa questão de referenciamento, mas também a gente está à disposição, né, Benjamin, Guilherme, a própria Tieme aí, e aí a gente pode, esporadicamente também o grupo, né, os demais municípios, a gente ir conversando e trocando figurinha também, né, o que um avançou, o que outro não, a gente ir conversando, porque a gente, né, pelo que a Tia me falou, a gente vai ter vários trabalhos, várias ações aí nos próximos meses para a gente ir alinhando, conversando, né, trabalhando de forma integrada, que esse é o propósito da Detour Campos Gerais, né, a gente se auxiliar e trocar experiência, né, então seria desse sentido mesmo. Deixa eu ver o que a Zumé colocou aqui. Quem está falando? Pode falar. Neri, tudo bem? Oi, Neri, tudo bem? Você? Tudo. Cara, e vai ter um planejamento com os municípios, assim, para apresentar esse roteiro? Tipo, sabe que Tibagi tem um roteiro, né, registrado em livros do Alvar Nunes Cabeça de Vaca, né? Ele percorreu também o caminho do Pereiro. Certo. E numa localidade aqui do Alto do Amparo, Tibagi, passou ele, né, com a sua comitiva. Pergunto, vai ter questão de quilômetros por município e já tem definido ou não? Fica a critério? Não, assim, me permitam, me Benjamin, responder. Não há uma regra, né? Então, assim, tem essa orientação que o Benjamin colocou ali, né? De que a pessoa possa caminhar durante o dia e ter um pernoite, um descanso ali no meio, né? Então, assim, dentro, né? Se tiver uma extensão muito grande no município, não tem problema, mas, assim, é importante que essa trilha, me corrijam se eu estiver errada, ela tenha essa atratividade, né? Que ela tenha esses atrativos no meio, então, assim, ela pode se estender, mas ela tem que ser interessante para quem está caminhando também. É isso, Benjamin, Guilherme, time. E o bacana, né, vamos considerar trilhas de um dia aí, são 10, 15 quilômetros, né, se eu não me engano, né, o plausível ali. Então, para ter esse suporte, né, esse apoio ao turista. Então, é importante a gente considerar isso, porque, né, caminhos maiores aí tem que ser muito, muito aventureiro aí para conseguir fazer. E se me permitem, é interessante, conforme a tia me falou, né, existe já na rede de trilhas uma média, né, claro que a gente não tem que focar em 15 quilômetros para e acampa, né, pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais, mas sempre essa faixa de distância que vai estar interligando dois pontos de apoio, então eu sair de uma pousada, eu vou caminhar até o próximo ponto de apoio, que vai ser um camping, né? Então, aí, claro, podem haver serviços acessórios, podem haver pessoas que podem, operadores que podem fazer o serviço de levar bagagem, por exemplo, até o próximo ponto, né? E, enfim, né, esses serviços acessórios que podem haver, que não vão estar ligados diretamente com a trilha, mas são serviços que servem também como, são serviços de apoio, né? Sim. Mas... Então, assim, ao invés da gente pensar em quantos quilômetros por município, vamos pensar nesses trechos diários que tem que ter algo em torno de 15 quilômetros e já pensar nos pontos de apoio, né? Como o Benjamin comentou, pode ser uma pousada, pode ser
um camping, pode ser o camping selvagem, o bivac, né? O bivac às vezes você acampa com menos estrutura, né? Embaixo de um abrigo sob rocha, algo assim. Enfim, né? É algo que está aberto ainda, né? Claro, sempre avaliando o impacto ambiental, acessos, permissões, etc. e tal, né? Aqueles que forem um pouquinho mais, vamos dizer, a gente tem que ter isso anotado para a gente poder, né, o caminhante poder receber essa informação. Então, no trecho, a gente vai botar o grau de dificuldade ou, né, a distância. Então, vai estar vermelhinho quando é muito íngreme, é mais, né, montanhismo, tem mais escalada, não sei. Então, a gente vai fazer o grau de dificuldade, o tipo de acessibilidade, o quanto tem de equipamentos de apoio. Então, tudo isso aí, né, num segundo momento, a gente vai mapear. Então, é importante, se vocês já tiverem essa informação já no começo, ótimo. O importante que eu acho que entre os municípios tem que ter é uma coordenação ali de informação sobre onde eu vou pegar o meu trecho entre Tibagi e Castro. Então, Castro, eu vou te entregar nessa coordenada aqui, nesse ponto, a trilha. E eu vou levar essa trilha até a divisa com outro município. O outro município tem que saber aonde essa trilha vai chegar nele. Então, nesse meio de caminho, eu acho que é a autonomia total do município. Agora, esse entendimento entre os vizinhos ali, onde é que eu vou entregar a trilha, onde é que o outro vai pegar, isso é importante estar claro para que todos construam ali um trabalho coordenado, né? Pensando já nessa lógica de onde eu vou sair, onde eu vou chegar. Perfeito. Beleza? Isso mesmo. Então, assim, alguns municípios que ainda não formaram esses grupos, né, procura a Secretaria de Turismo, né, procura o Conselho Municipal de Turismo, atores, né, figuras importantes aí do município, conhecedores da história, da cultura e do turismo, para começar, né, é legal, Neri, você comentar que Tibagi já tem, né, isso daí, então não tem por que se criar roda, né, é só a questão de validar, chegar no consenso e ver se é válido isso, essa questão né, que foi apresentada aqui, que pensando que é para o turista, né, então essa extensão dela é crucial também, então é mais uma questão de ter esse diálogo e essa validação, e aí a gente volta, provavelmente dia 1º, dia 2 ali de fevereiro, a conversar para validar esses percursos municipais. Neste meio tempo aí, nos chame, nos incomodem, né, estamos aí à disposição. Alguém tem mais alguma dúvida, algum comentário para fazer? Só falar que Tibagi também não respondeu o termo de adesão, então quem for de Tibagi e puder dar uma cutucada lá. O Tibagi não participou das últimas reuniões também, então talvez tenha se perdido alguma informação aí nesse processo, né? Então, a Secretaria de Turismo ali, a gente está à disposição para contribuir, para atualizar essa questão, né? Vocês me ouvem, não? Sim. Sim, eu queria deixar à disposição de vocês a Rede Brasileira de Trilhas, todo o conhecimento acumulado que a gente tem. Para quem não sabe, a rede é uma instância voluntária, sem fins lucrativos, que quer ver as coisas acontecerem. Contem com a gente para o que for necessário. A gente está bastante animado aí com o projeto e em tudo que vocês acharem que a gente possa ajudar, nós estamos 100% à disposição. Inclusive, a gente já tem muitos voluntários aí no Paraná. Tá? É o Pedro que está falando? É o Pedro, Eu estou sem Pedro, câmera. tudo bem? Tudo bom, então, dá para Tiene? ver só. Nossa, eu adorei. Seu Que vídeo bom foi um conseguiu sucesso. chegar. Obrigada demais. Nossa, eu fiquei até emocionado com o seu vídeo. Obrigada, viu? Legal. Não, estamos juntos. Contem com a gente. A gente está também planejando fazer um congresso nacional da rede esse ano. Ainda não fechamos a data, provavelmente ou maio ou setembro. Vocês serão muito mais do que bem-vindos. Tá? E eu queria só reforçar, se falou aí em ser multimodal, o objetivo da rede é ser multimodal. Tá? Então, isso a gente não precisa ser convencido disso. Quanto mais a gente possa atender aos diversos públicos, melhor. Às vezes, usando a mesma trilha, que a mesma trilha pode ser multimodal, às vezes usando trilhas paralelas. Porque você está subindo uma montanha que não dá para subir de bicicleta, e você tem um caminho paralelo para a bicicleta que vai se encontrar lá na frente ou não. Enfim, e já existem soluções para todo tipo de problema, desde que a gente tenha informação e possa acompanhar. Era isso.
Obrigada, Pedro, obrigada mesmo. Tem aqui um comentário da Zumeia, né, que ela colocou sobre a questão da capacidade de carga e suporte também, né, então é entender porque a gente tem que fazer um turismo sustentável, né, em respeito aos recursos ali naturais, então a gente ter esse cuidado também, travessia de rios, né, tudo a gente pensar nessa questão também, né, que a gente continuar com a nossa atratividade, com a nossa paisagem interessante, né. Aqui também o Sandro, de Porto Amazonas, está perguntando se alguém tem essa portaria interministerial citada acima, acho que cria a rede, se alguém tiver aí o número ou o caminho para encontrar essa portaria interministerial, por favor, compartilhar aqui no chat. E o Muricy, né, que trabalha com guia de turismo aqui em Ponta Grossa e região, colocou que, na opinião dele, pode ser entre 20 e 25 quilômetros, né? Ele quer, no turista. Mas... eu vou colocar, mas todas essas informações tem no site da rede, está lá a portaria, está lá o passo a passo, a gente tem um canal já no YouTube com todas essas informações, com vários temas, inclusive, discussão de vários temas, enfim. Eu vou colocar aqui, são 2 portarias, uma regulamentando a outra, eu vou colocar o link para as 2 aqui. Legal, obrigada, Pedro. Obrigada. Então, pessoal, referência ali ao site da Rede Brasileira de Trilhas, né, para essa questão de formatação técnica aí. Mais algum comentário, pessoal? A palavra está aberta aí. O Sandro está agradecendo. Obrigada, Pedro, por compartilhar conosco aí. Tranquilo, pessoal? Então, ficamos estabelecidos aí até dia 1º de fevereiro, identificar 2 possibilidades dentro do município, né? Deixa eu ver que dia que é 1º de fevereiro, mas para a gente voltar a conversar, né? Mas, assim, durante todo esse período, dia 1º é uma terça-feira, durante todo esse período a gente está à disposição. Qualquer dúvida, qualquer coisa, a gente pode voltar a conversar novamente, marcar, né? Se a gente vê que tem alguma dificuldade aí, algum fator aí, né, travando essa definição, mas a recomendação é essa, né, que eu acho que a Benjamin colocou aí, trabalhar em grupos de forma multidisciplinar, de forma participativa, né, para que a gente tenha realmente uma trilha interessante que represente, né, a história, a cultura da região, e que também, se possível, ter lá junto ao Conselho Municipal de Turismo, né, para que esse trabalho tenha uma certa, uma segurança, né, de continuidade também. Então, que a gente orienta nisso. E acho que é isso, pessoal. Agradecer, Benjamin, Guilherme, Pedro, Tieme, pessoal que participou aí dos municípios também, que mobilizou os participantes. Obrigada. Alguém mais quer falar? Pedir desculpa pelas falhas técnicas aí do início, mas a internet, a rede elétrica aqui, a energia elétrica caiu 2 vezes num dia lindo desse. Outra vez que nós fizemos, no mesmo dia, com você também caiu. Ai, eu que estou te tormentando muito, a internet já sabe, né? Mas caiu a energia. Eu queria agradecer o Pedro, o pessoal da Rede Trilha, gente, vocês não têm ideia, assim, como é bacana a gente poder tocar um projeto dessa grandiosidade com, né, um time que já tem todo esse know-how e toda essa abertura e todo esse acesso, assim, para a gente tem sido muito mais fácil do que poderia ser se a gente não tivesse o pessoal da Rede Brasileira de Trilhas. Então, agradeço aí, pessoal. Contem conosco sempre. É para isso que a rede existe. Muito obrigada, pessoal. Boa tarde. Até dia 1º, hein? Tá bom? Até mais. Até. Tchau. Tchau. Tchau.